cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Oh, oh, oh. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Jesus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Toda a terra. Grande É o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Oh, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Senhor, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e Chegamos agora no final do verso 16 e depois destes sinais ocorrerem lá no céu, o resultado desses sinais aqui na terra serão, final do verso 16 diz, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Muito bem, esse é um fato que terá lugar no dia do arrebatamento da igreja. A ressurreição dos salvos por Cristo. Agora, vamos examinar por alguns instantes o que é a ressurreição e quando ela ocorrerá. Em primeiro lugar, nós já dissemos que o Senhor trará
isso nós vimos no verso 14, em sua companhia as almas e os espíritos daqueles que morreram confiando em Cristo como Salvador, que pertencem à igreja. Queremos dizer que essa ressurreição que vai acontecer no dia do arrebatamento é uma das etapas daquela que a Bíblia chama a ressurreição da vida. Em Daniel capítulo 12, verso 2, nós lemos: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Vale a pena mencionar o fato de que a Bíblia fala de duas ressurreições aqui neste verso. A ressurreição da vida para a vida eterna e a ressurreição para a vergonha e horror eterno. Batem com isso as palavras que nós encontramos, que foram ditas pelo Senhor Jesus, registradas no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 28, onde nós lemos o seguinte: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Note bem, todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Portanto, está sendo profetizada pelo próprio Senhor Jesus a ressurreição de todos os mortos. Isso significa que a morte não é o fim da existência do ser humano. Mas a Bíblia indica que todos os que morrerem, todas as épocas, passarão pela ressurreição. Mas agora veja o verso seguinte, porque nem todos irão ressuscitar no mesmo instante. Verso 29 de João 5 lemos: os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Os que tiverem feito o bem, e o maior bem que nós podemos fazer, inclusive para nós mesmos, é crer em Cristo como nosso Salvador. E aqueles que o fizerem e que experimentarem a morte física, vão ser ressuscitados na ressurreição da vida. Quando Daniel escreveu o seu livro, capítulo 12, verso 2, ele chamou essa ressurreição de ressurreição para a vida eterna. É o mesmo nome que o Senhor Jesus usou. E Daniel chamou a outra ressurreição, a ressurreição para a vergonha e horror eterno. O Senhor Jesus chama, no verso 29, a ressurreição do juízo. Quando se darão estas ressurreições? Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 23, nós lemos o seguinte: cada um, porém, por sua própria ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Muito bem, nós queremos dizer então que a primeira etapa da ressurreição da vida se deu com o próprio Senhor Jesus Cristo. Sim, é verdade que muitas pessoas foram ressuscitadas antes da ressurreição do Senhor. No Velho Testamento mesmo, nós temos exemplos de pessoas que foram ressuscitadas. E no próprio ministério do Senhor Jesus, ele ressuscitou pessoas. Mas sabe o que aconteceu com todas estas pessoas que ressuscitaram antes de Cristo ressuscitar? Elas morreram de novo. E elas ainda estão na morte, ainda estão mortas, aguardando o dia da ressurreição. Porque por enquanto da ressurreição da vida aconteceu a primeira etapa. E como nos diz o verso 23, esta etapa é Cristo, as primícias. De fato, outras pessoas foram ressuscitadas antes de Cristo, mas elas morreram. Portanto, nós podemos dizer que Cristo foi o primeiro a ressuscitar para não mais conhecer a morte. Portanto, a primeira etapa da ressurreição da vida eterna, o próprio Senhor Jesus. Ele é as primícias. E a segunda etapa se dará exatamente no dia do arrebatamento da igreja. 1 Coríntios 15, 23 diz: depois os que são de Cristo na sua vinda. Agora me permita distinguir várias classes de pessoas, todas elas salvas e todas elas de Cristo.
O trecho de 1 Tessalonicenses capítulo 4 fala da ressurreição, os mortos que morreram confiando em Cristo como Salvador e que pertencem à sua igreja. É esse o assunto que Paulo está tratando. Aliás, nas cartas de Paulo, ele trata das verdades relacionadas à igreja de Cristo. Quando é que começou a existência da igreja de Cristo? Ela começou em Atos 2, com a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, e ela vai terminar exatamente no acontecimento narrado em 1 Tessalonicenses capítulo 4, o arrebatamento da igreja. Então nós podemos dizer que o conjunto de todas as pessoas que foram salvas, crendo em Cristo como seu Salvador, desde o dia de Pentecostes, em Atos 2, até o dia do arrebatamento da igreja, descrito em 1 Tessalonicenses capítulo 4, esse conjunto de pessoas é o que a Bíblia chama a igreja de Cristo. E os da igreja, que por ocasião do arrebatamento estiverem mortos, serão ressuscitados. Esta será a segunda etapa da ressurreição da vida. Aqueles que fazem parte da igreja de Cristo e que morreram antes do arrebatamento. Em Apocalipse capítulo 11, nós encontramos mencionado o fato de que no período da tribulação haverá 2 servos do Senhor que estarão profetizando e testemunhando da sua fé no Senhor em Jerusalém. Eles terão liberdade de dar o seu testemunho nos primeiros 3 anos e meio da tribulação. Mas no meio da tribulação, o anticristo os perseguirá e os matará. Lemos o seguinte em Apocalipse 11 e 7. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas, essas 2 testemunhas, e as vencerá e matará. Só depois que elas efetuarem o seu testemunho, a sua tarefa completa, dada pelo Senhor, é que o Senhor vai permitir que o anticristo as mate. No versículo 3 do mesmo capítulo de Apocalipse, nós encontramos: darei as minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de panos de saco. 1260 dias, levando em conta que o ano profético é de 360 dias, isso corresponde a exatamente 3 anos e meio. E serão os 3 primeiros anos e meio do período da tribulação que Deus permitirá e dará poder para que essas 2 testemunhas testemunhem da sua fé, preguem o evangelho ali em Jerusalém. Mas ao cabo desses 3 anos e meio, portanto no meio da tribulação, o anticristo perseguirá e matará estas 2 testemunhas. Mas encontramos também no versículo 11 a seguinte afirmação: depois do período em que eles ficarem mortos, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou nas 2 testemunhas, e eles se ergueram sobre os pés, e àqueles que os viram sobreveio grande medo. E as 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. A Bíblia diz que aquelas 2 testemunhas ficarão mortas 3 dias e meio, e depois desses 3 dias e meio, elas serão ressuscitadas pelo poder do Senhor e serão arrebatadas ao céu. Sua tarefa, o serviço que elas deviam prestar ao Senhor, já prestaram. Então agora o Senhor as leva para o céu. Estamos dizendo então que estas 2 testemunhas, mortas e ressuscitadas no meio da tribulação, elas constituirão a 3ª etapa da ressurreição da vida eterna. Agora vamos para Apocalipse capítulo 20. E no capítulo 20, primeiros versos,
nós temos aí o início do reino milenial de Cristo, quando o Senhor enviará um anjo para prender Satanás e o colocar no abismo, para que o Senhor ele poderá reinar sem nenhum empecilho, sem nenhuma intervenção diabólica. E no começo do milênio vai acontecer a quarta e última etapa da ressurreição da vida. Lemos no verso 4 do capítulo 20 o seguinte: vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Essas palavras, portanto, se referem ao período no início do milênio, e mostra quem é que vai tomar parte na quarta e última etapa da ressurreição da vida. Aqueles que ouviram o evangelho do reino no período da tribulação, creram nesse evangelho, e o evangelho do reino não será nada mais, nada menos do que a pregação de arrependimento dos pecados e fé em Cristo. E quem colocar a sua fé em Cristo no período da tribulação, reinará com Cristo os 1000 anos aqui na terra. Mas alguns deles, e muitos deles provavelmente, serão martirizados, perseguidos, maltratados e mortos pelo anticristo. Mas eles colocaram a sua fé em Cristo antes de morrer. E quando o Senhor voltar no final da tribulação e antes de instalar o seu reino milenial, o Senhor os ressuscitará, para que eles possam reinar com Cristo aqui na terra. Se você somar a isso as palavras que nós já lemos em Daniel, capítulo 12, versos 1 e 2, nós temos ali o fato de que os do povo de Daniel, os judeus, que morrerem durante a tribulação, tempo de angústia mencionado no verso 1, ressuscitarão depois do período da tribulação, no verso 2. E isso corresponde exatamente à quarta e última etapa da ressurreição da vida eterna, quando tomarão parte, portanto, os santos do Velho Testamento e os santos que morreram durante o período da tribulação. Estes santos do Velho Testamento e os da tribulação ressuscitarão no começo do milênio para reinar com Cristo aqui na terra durante os 1000 anos. Portanto, resumindo, nós tratamos inicialmente da ressurreição da vida eterna. Primeira etapa, o Senhor Jesus. Ele é chamado as primícias. Segunda etapa, no dia do arrebatamento, os que fazem parte da igreja e que morreram fisicamente serão ressuscitados para serem arrebatados. Terceira etapa, no meio da tribulação, após 3 anos e meio da tribulação, as 2 testemunhas serão perseguidas pelo anticristo, mortas, mas depois serão ressuscitadas e arrebatadas também. E finalmente a quarta e última etapa da ressurreição da vida, no final da tribulação, antes de começar o reino milenial de Cristo. Quem tomará parte nessa última etapa? Os santos do Velho Testamento e os salvos durante a tribulação, que foram perseguidos e martirizados pelo anticristo. Eles ressuscitarão para reinar com Cristo os 1000 anos aqui na terra. A palavra de Deus também menciona uma outra ressurreição, que é a ressurreição, nós vimos lá em Daniel, para vergonha e horror eternos, ou, nas próprias palavras do Senhor Jesus em João 5, a ressurreição do juízo. Quando se dará essa ressurreição e quem tomará parte nela?
Quem nos responde isso é a própria palavra de Deus, em Apocalipse capítulo 20, verso 11. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Nós estamos lendo este acontecimento futuro, no final do milênio, antes de começar o estado eterno, quando nós teremos novos céus e nova terra. Mas antes disso, um acontecimento que a Bíblia chama o julgamento do grande trono branco. Deus estará assentado no grande trono branco, falando da sua santidade e pureza, mas falando também da sua justiça. E estarão diante do Senhor, perfilados em pé diante do Senhor, os ímpios, não salvos, pessoas que ouviram o evangelho, mas desprezaram as boas novas de salvação, não creram em Cristo como Salvador, de todas as épocas. Nos tempos do Velho Testamento, nos tempos da graça, no tempo da tribulação, no milênio, pessoas que recusaram Jesus Cristo como seu Salvador. Elas estarão diante do Senhor para ouvir a condenação, a sentença de condenação eterna. Algumas dessas pessoas, a maior parte delas, morreram ao longo da história da humanidade, mas elas serão ressuscitadas. E elas ouvirão a sentença da condenação do Senhor. Baseada em quê? Diz-nos o verso 12 do capítulo 20 do Apocalipse: o livro da vida será aberto. O nome completo desse livro é o livro da vida do Cordeiro. E ele é assim chamado porque nele consta o nome de todas as pessoas que receberam vida eterna, porque colocaram a sua fé no Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Acontece que o nome daquelas pessoas que comparecerem diante de Deus no julgamento do grande trono branco, o nome delas não estará no livro da vida do Cordeiro. E o fato do nome delas não estar registrado ali naquele livro significa que elas não têm vida eterna. E elas deverão receber, portanto, a condenação de morte eterna. Mas ainda mais, diz o final do verso 12, que os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Estes que comparecerem perante o Senhor assentado no grande trono branco, não só não têm o seu nome inscrito no livro da vida do Cordeiro, mas têm as suas obras registradas em outros livros diante de Deus. E estas obras serão mencionadas. E eles saberão exatamente por que eles estarão recebendo a sentença de condenação eterna. E qual será essa sentença? Verso 15 nos diz: se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. O resultado do julgamento do grande trono branco será as pessoas serem lançadas no lago de fogo e enxofre e separadas de Deus para todo o sempre. Algumas, naquela ocasião, estarão vivas, mas a maior parte estará morta, mas serão ressuscitadas. Essa será, então, no dia do julgamento do grande trono branco, a ressurreição do juízo ou da vergonha e horror eternos. Só tomarão parte no julgamento do grande trono branco e na ressurreição do juízo da vergonha e horror eternos os que rejeitaram Cristo como seu Salvador durante a sua vida terrena. Chegamos agora ao versículo 17 de 1 Tessalonicenses capítulo 4. E depois de falar da ressurreição
dos mortos que pertencem à igreja e que serão ressuscitados no dia do arrebatamento, Paulo diz: depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Há algumas coisas interessantes a serem mencionadas no versículo 17. Em primeiro lugar, é o fato de que mortos precisarão ser ressuscitados, vivos não precisarão ser ressuscitados. E agora, mortos ressuscitados e vivos ressuscitados, todos juntos, seremos transformados. Como é que nós sabemos que nós seremos transformados? Bem, em primeiro lugar, porque nós receberemos um corpo no dia do nosso arrebatamento diferente do corpo que temos atualmente. Esse corpo que nós temos atualmente, ele está sujeito a algumas leis físicas da natureza. E, por exemplo, uma dessas leis diz que 2 corpos não podem ocupar o mesmo espaço no mesmo instante. Mas suponha que no dia do arrebatamento, e isso será uma realidade, muitos dos que serão arrebatados estarão dentro de casas, ou até em templos, em casas de oração, em prédios. E não vai dar tempo de eles saírem fora do prédio onde estão para serem arrebatados. O que vai acontecer é que eles vararão as lajes e telhados dos prédios onde estão. E naquele momento, o seu corpo glorificado e transformado e a laje do prédio, ou o telhado, 2 corpos estarão ocupando o mesmo espaço ao mesmo tempo. Mais ainda, nosso corpo está sujeito à lei da atração gravitacional. Nós já experimentamos isso, todo objeto lançado para cima, ele cai. Mas naquele dia, nós não seremos atraídos pela gravidade terrestre que nos puxa para baixo. Mas o nosso corpo transformado, um corpo de glória, como nós vamos ver daqui a pouco, será atraído pelo Senhor e nós subiremos ao invés de descer. Na verdade, além da ressurreição dos mortos em Cristo, a Bíblia diz que no dia do arrebatamento, a igreja de Cristo sofrerá uma transformação, cada um no seu corpo. Olhemos, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 42. Se você tiver um tempo, leia o capítulo todo. Ele fala de forma muito enfática e dá muitas explicações acerca da doutrina da ressurreição. Mas especificamente no verso 42, Paulo diz o seguinte: pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Paulo descreve aqui como é o nosso corpo atualmente. Ele usa as palavras um corpo em corrupção, e nós notamos isso a cada dia, nós notamos essa corrupção no nosso corpo. Ela se manifesta através de dores, através de doenças, levando inclusive à morte. É um corpo em desonra, as fraquezas, a falta de vigor pelos anos de vida, né, pelo tempo de vida. A fraqueza, esse é o corpo natural. Paulo descreve assim, esse é o corpo que atualmente nós temos. Mas naquele dia, ele será transformado num corpo incorrupto. Portanto, não vai se estragar. Isso significa que não haverá mais dores, não haverá mais doenças, não haverá mais
essa degeneração que leva à morte. Não, será um corpo incorruptível. Será um corpo em glória e não sujeito às limitações e fraquezas deste corpo atual. Será um corpo em poder. Será um corpo espiritual e não um corpo natural. Bem, isso fala que a nossa parte material do nosso ser, que é o nosso corpo, será transformada radicalmente no dia do nosso arrebatamento. Um outro trecho que faz nos pensar nesta transformação que ocorrerá no nosso corpo no dia do nosso arrebatamento está em Filipenses capítulo 3, onde no verso 20 nós lemos o seguinte: a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. No dia que o nosso Senhor vier nos buscar para nos levar para a nossa pátria, ele transformará esse corpo que atualmente é um corpo de humilhação. Doenças, dores, fraqueza, pecado, tudo isso há nesse corpo. Portanto, é um corpo de humilhação. Mas ele será transformado num corpo para ser igual ao corpo da sua glória. Eliminado pecado e tudo aquilo que está relacionado com o pecado. Nós seremos transformados à semelhança do nosso Senhor. E é com esse pensamento que o apóstolo João, na sua primeira carta, capítulo 3, verso 2, diz-nos: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, e isso será no dia do nosso arrebatamento, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Teremos um corpo transformado à semelhança do corpo que o Senhor recebeu depois de glorificado. Estamos chegando no final do verso 17 de 1 Tessalonicenses capítulo 4. E nós lemos neste verso que depois dos mortos serem ressuscitados, juntados aos vivos, e agora a igreja de Cristo completa, transformada, o corpo de humilhação que nós temos, transformado num corpo semelhante ao corpo do Senhor glorificado. Nós encontramos a seguinte expressão: seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. Convém nós dizermos mais uma vez que no dia do nosso arrebatamento, o nosso Salvador não pisará aqui nesta terra. Ele virá à atmosfera dessa terra e nós subiremos e o encontraremos nas nuvens, nos ares, e de lá nós seremos levados para a casa do Pai. E nós ficamos pensando, por que é que o nosso encontro com o Senhor será nos ares? O apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos Efésios, capítulo 2, verso 1, ele diz: ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Príncipe da potestade do ar. Sim, a Bíblia nos diz que nas regiões celestiais, nas regiões celestes, nos ares, está se travando constante e diariamente uma batalha espiritual. De um lado, as hostes demoníacas. Do outro lado, o exército angelical de Deus, comandado por Miguel, o arcanjo. Satanás é chamado príncipe da potestade das forças, dos poderes do ar, ou dos ares.
E no capítulo 6 da mesma carta aos Efésios, Paulo nos diz: a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Meus irmãos, há uma batalha sendo travada nos ares constantemente. E nós fazemos parte do exército do Senhor. E devemos tomar parte ativa nesta batalha. No capítulo 6, o apóstolo Paulo nos dá a armadura que nós devemos colocar para nos proteger nesta luta. Os recursos que nós podemos usar, e um deles, a palavra de Deus, o outro, a oração. Enfim, nós não vamos para esta batalha, não devemos ir para esta batalha despreparados, desprovidos de recursos, de armas espirituais. Mas uma coisa é fato, esta batalha está sendo travada. Mas veja bem, o encontro nosso com o Senhor no dia do nosso arrebatamento será exatamente no meio de um campo de batalha espiritual. E quando nós encontrarmos com o Senhor, nós seremos conduzidos por Ele no meio deste campo de batalha, sem sofrermos um arranhão, sem recebermos um dardo, uma flecha ou um tiro do exército inimigo. Nenhum ataque. Nós estaremos sendo guiados e dirigidos no meio deste campo de batalha pelo nosso Salvador. Nós seremos a prova viva da vitória que ele conseguiu ali na cruz contra as hostes demoníacas. Quando Paulo escreve aos Colossenses capítulo 2, verso 15, ele diz que Cristo despojou os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ali na cruz o nosso Senhor ganhou a vitória mais estrondosa. A sua vitória foi marcante sobre as hostes demoníacas. O poder do pecado foi quebrado quando Cristo derramou o seu sangue precioso ali na cruz do Calvário. E no dia do nosso arrebatamento, ele nos conduzirá como provas da sua vitória ganha ali na cruz. E ele nos conduzirá no meio deste campo de batalha. E nos levará até o céu, a casa do Pai, onde estaremos para sempre com o Senhor. Você pode imaginar que vitória foi ganha e qual será a expressão no rosto do Senhor por provar a sua vitória, conduzindo uma multidão de redimidos e resgatados pelo seu sangue, conduzindo-os no meio do exército inimigo e no meio do campo dessa batalha espiritual, e levando-nos até a casa do Pai. Será um momento glorioso. Mais uma vez, os principados e as potestades demoníacos ficarão ou serão desprezados, levados ao ridículo, por causa de um apenas, que venceu Satanás e todas as suas hostes demoníacas. E finalizando, diz-nos o verso 17, estaremos para sempre com o Senhor. Para sempre com o Senhor. Que promessa gloriosa é essa? E não é uma promessa qualquer. É uma promessa que o próprio Senhor fez. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for, e vos preparar lugar, voltarei,
e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E isso para todo o sempre. Nós na companhia do nosso amado. É por isso que o apóstolo termina o trecho em 1 Tessalonicenses capítulo 4, dizendo: quando vocês estiverem passando por problemas, por dificuldades, por tribulações, sim, vocês terão tudo isso. Mas olhem para o alto. Antevejam o dia do seu arrebatamento. E que estas promessas, deixadas na palavra de Deus, sirvam de consolo. Consolai-vos, pois, uns aos outros, com estas palavras. Que Deus faça no nosso coração esta obra de consolo, de conforto, dando-nos esta segurança de que, por maiores dificuldades que nós passemos aqui na terra, isso é temporário, porque a nossa vida eterna será desfrutada ali no céu, na presença do nosso Salvador, para todo sempre. Amém. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Oh, 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 oh. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Oh, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Quem não temerá, não glorificará teu nome, teu